18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, boa noite pra você em 100,7, 6 e 2, juntos aqui no 18 horas, eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão, boa noite. Oi. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui com a gente em 100,7. Já começa, claro, agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Muito bem, querido ouvinte, você pode participar conosco, hein? É só utilizar aí o WhatsApp, é o 994887592, que está sempre valendo a sua elegante participação. Participa do 18 horas com a gente. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas e vale também, né, Carlão, a sua sugestão de assunto. Sim. Não esquece, para você que nos acompanha pela live do YouTube, também vale a sua participação. Manda uma mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18 horas news. Então, combinado, 994887592 é o nosso WhatsApp, o @18 horas news, a nossa rede social. 18 horas. Tá no giro no trânsito agora, hein, Karime? Vamos lá, vamos falar com o repórter André Meirelles, saber por onde ele anda. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite pra você, Karime, Carlão, boa noite aos ouvintes, ligado aqui na 100.7. Olha, a gente tem informações do trânsito aqui pela Avenida André Araújo, no sentido centro-bairro, volta pra casa, trânsito já daquele jeito, congestionado, bem próximo já ao Tribunal de Justiça. Segue em todo o trecho, até próximo à SESC, que é a Secretaria de Estado de Saúde. Passando daí, a gente consegue encontrar uma folguinha em todo o trecho da Avenida André Araújo, ainda no sentido centro-bairro, que volta aí a ficar carregado quando vai se aproximando da Bola do Coroado. E claro, a gente continua nas ruas aqui da capital amazonense. Daqui a pouco tem mais informações do trânsito, Karime, Carlão. Obrigada, André Meirelles. Daqui a pouco a gente volta a te chamar. 6:04. 18 horas. Agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Polo Industrial de Manaus bate recorde de faturamento e geração de emprego no primeiro semestre de 2025. Fiscalização no centro de Manaus apreende produtos fora do prazo de validade e armazenados em locais insalubres no meio de ratos e baratas. Cidade de Apuí, no sul do Amazonas, lidera o ranking de incêndios no estado. Defensoria Pública do Amazonas denuncia a Secretaria de Administração Penitenciária por descumprir determinação do Tribunal de Contas. Legal, 6:04, nós vamos juntos até às 7 com esses e outros assuntos, conferindo aí os destaques do dia. Os destaques desta segunda-feira, 4 de agosto de 2025, no ar para você, mais uma edição do 18 horas e aqui no Melhor Mix do Brasil. 18 horas. Começamos a semana com uma boa notícia para a economia do estado. O Polo Industrial de Manaus bate recorde histórico de faturamento e geração de emprego no primeiro semestre de 2025. Uma boa, hein, Karime? Maravilhoso, Carlão. Segundo a Superintendência da Zona Franca de Manaus, o faturamento no período de janeiro a junho atingiu a marca histórica de 110,80 bilhões de reais, o que representa um aumento de 13,26% em comparação com o mesmo período do ano passado. Olha só, os dados foram divulgados hoje em moeda estrangeira. O montante faturado nos 6 primeiros meses do ano atingiu 19,41 bilhões de dólares. O polo também registrou um aumento de 6,82% de trabalhadores diretos entre efetivos, temporários e terceirizados. Esse crescimento do faturamento foi impulsionado pela contribuição significativa de diversos subsetores, com destaque para bens de informática, representando 21,81%, duas rodas com 20,12% e eletroeletrônicos com 16,3%. O período em questão foi marcado também pelo crescimento de outros segmentos, como o setor de vestuário e calçados, que apresentou um aumento de 50,35% no faturamento, e o segmento madeireiro, que cresceu em 33,43%. E segundo o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, esse resultado é uma prova concreta da força do nosso modelo de desenvolvimento e da sua importância para gerar emprego e renda para a população. Vamos ouvir. Apesar da crise das tarifas, a nossa Zona Franca de Manaus faturou no mês de junho 17,5 bilhões. E nós fechamos o primeiro semestre com 131.464 trabalhadores no chão de fábrica. A Zona Franca de Manaus segue
sendo exuberante nos seus números de faturamento e de trabalhadores empregados. 18 horas. Agora 6h07, depois de toda a repercussão do caso estupro coletivo sofrido pela indígena Cocama em Santo Antônio do Içá, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas propôs medida para evitar que casos como esses aconteçam aí novamente em Carime. Carlão, a Defensoria fez inspeções em várias cidades do interior, como Borba, Manicoré, Novo Aripuanã e Nova Olinda do Norte. O cenário se repete. Delegacias funcionando como presídio, sem qualquer estrutura adequada, com superlotação. O que a fiscalização encontrou nas delegacias do interior do estado do Amazonas é mais do que um descaso, é um crime. Nada mudou, hein, Carime? A Defensoria denunciou que mesmo com um gasto estimado de 3,5 bilhões de reais em contratos com empresas gestoras, a Secretaria de Sistema Prisional não implementou mecanismos de cálculo do custo individual por preso, descumprindo assim recomendação do Tribunal de Contas do Amazonas desde 2018. Pois é, e quando o Estado viola a lei, ele alimenta o que? O caos, gente. Não há organização. De que adianta prender se não consegue cumprir a legislação? De que adianta falar de justiça se a justiça não funciona para todos o cidadão? E quando o próprio Estado não cumpre a lei dentro das prisões, está entregando poder ao crime organizado lá fora. Com certeza. E agora a Defensoria Pública do Estado do Amazonas enviou para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e também ao Conselho Nacional de Justiça um extenso relatório solicitando suporte para a implementação de sugestões e melhorias estruturais, melhorias em estrutura para coibir novas violações de direitos humanos de mulheres privadas de liberdade. Vamos acompanhar os detalhes com Odiné Araújo. Boa noite, Odiné. Então, a Defensoria também está denunciando que mesmo com esse gasto bilionário, a Secretaria de Administração Penitenciária não conseguiu sequer levantar o custo individual por preso no estado do Amazonas. É isso, Odiné? Boa noite. É exatamente isso. De acordo com a Defensoria Pública do Amazonas, a SEAP, Secretaria de Administração Penitenciária, investiu em contratos com empresas gestoras das cadeias públicas aqui do estado ao longo dos anos, um custo estimado de 3,5 bilhões de reais. Além disso, de acordo com a Defensoria, a SEAP vem descumprindo uma recomendação do Tribunal de Contas do Amazonas de 2018, que determina que a Secretaria de Administração Penitenciária fizesse o levantamento do custo individual por preso, o que 7 anos depois ainda não foi feito. Por outro lado, depois do caso da mulher indígena da etnia Cocama, que sofreu violência dentro de uma delegacia no interior do estado, a Defensoria Pública resolveu agir para evitar que crimes como esse voltem a acontecer. Por isso, a Defensoria enviou um relatório gigante para o Ministério da Justiça e para o Conselho Nacional de Justiça, pedindo mudanças urgentes no sistema prisional aqui do Amazonas. A ideia é garantir mais proteção, respeito e direitos para mulheres presas, principalmente as mais vulneráveis. Entre as medidas sugeridas estão uma escuta humanizada com profissionais capacitados para evitar que as vítimas tenham que reviver a violência várias vezes. Também o acompanhamento de defensores em todos os depoimentos, além de ambientes seguros e acolhedores para esses depoimentos. Expansão de núcleos de atendimento jurídico para o interior do estado e também foi cobrado mais defensores públicos, mais estrutura e mais transparência nos gastos do sistema prisional do Amazonas. Segundo a DPE, tudo isso é fundamental para garantir justiça e evitar novas tragédias dentro do sistema penal do Amazonas. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Odiné Araújo. É aquela história, Sim, né, Carlão? Carine. Quando o Estado não faz, não se faz presente, Aí não faz libera, a parte... né? Abre a porta, Acabou, né? Vira bagunça e a criminalidade toma conta. Um exemplo foi o que aconteceu esse sábado em Tonantins. Você viu as imagens, Sim, Carlão? Chocantes, não é? Os moradores Horrível. invadiram a delegacia, conseguiram pegar o preso José Andrei de Matos. Ele era acusado de matar a companheira e esfaquear a filha dela. Olha só, a população carimela invadiu a delegacia. O homem foi agredido com pauladas, pedradas, socos e chutes.
José fica caído e desacordado quando um homem ainda não identificado despeja um líquido inflamável e ateia fogo. O homem morreu na calçada logo depois. Bom, em nota, a Polícia Civil do Estado do Amazonas informou que está adotando as medidas cabíveis para identificar e responsabilizar os envolvidos no crime. Para reforçar a segurança lá em Tonantins, a Polícia Militar também informou que enviou um efetivo do Batalhão de Choque que permanecerá no município até que a ordem seja restabelecida. Mas o que a gente sabe é que a segurança pública do Amazonas também enfrenta uma crise. Não há agentes, não existe estrutura, gente. Não tem a menor estrutura. Esses homens, esses guardas, esses agentes da segurança pública estão trabalhando sem farda, sem equipamento, sem armas. Não tem como segurar uma multidão enraivecida. É a completa falência da segurança no estado do Amazonas e esse é o exemplo disso. 6h12, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha só, a partir de hoje as farmácias de todo o Brasil já estão vendendo as primeiras canetas emagrecedoras fabricadas no país, Karine. Do estilo Ozempic, né? As duas são do laboratório EMS, o total de 100 mil canetas de Oliri, que é para tratamento de obesidade, 50 mil canetas de Lirux para o controle do diabetes tipo 2 vão estar disponíveis nas redes Raia, Drogazil, Drogaria São Paulo e Pacheco. Olha só, os produtos já estão nos centros de distribuição dessas redes e estarão disponíveis para venda nos sites e também em parte das lojas físicas do sul e sudeste do país, com expansão gradual para as demais regiões nas próximas semanas. Ainda não chegou aqui em Manaus, né, Carlão? Tá para chegar. Tá para chegar. Bom, os preços vão de a partir de R$307, embalagem com uma caneta, 507 Lirux com uma embalagem com 2 canetas e R$706 do Oliri com 3 canetas. Carinha, a farmacêutica é bem mais barata do que a outra, né? A outra é mais cara ainda, a outra é bem coisa mais de cara. 1.000, né, pra lá, né? O preço oferecido aqui pela Nacional, a nossa, que é cerca de 20% mais barato do que a concorrência. Bom, a farmacêutica afirmou que até o final desse ano, 250 mil unidades devem estar disponíveis no varejo, chegando a 500 mil canetas até o mês de agosto do ano que vem. Lembrando, Karine, ouvintes, que é preciso primeiro um médico para acompanhar o tratamento. Não vai fazendo lá doida, não. Exatamente. 6h14, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Karine, agora vamos com o André Meirelles, é isso? Vamos voltar a falar ao vivo com o repórter André Meirelles. André, então, o centro de Manaus está passando por uma série de ações que pretende mudar a situação do lugar que ficou conhecido como Cracolândia, não é isso, André? Conta mais pra gente. Trânsito. É isso mesmo, Karine, Carlão, boa noite mais uma vez para vocês. Inclusive, isso foi durante a ação do mutirão no centro que pessoas em situação de rua foram acolhidas hoje, receberam assistência e também da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, que é a SEMASC. E no local onde nas redes sociais estava sendo apontada como Cracolândia, foi ali recuperado, né, com limpeza, reordenamento. Inclusive, também durante essa ação, hoje, 2 idosos em situação de vulnerabilidade foram resgatados. Essa ação que também aconteceu na Praça da Matriz, com a atuação conjunta das equipes da Fundação Dr. Thomas, da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, que é a SEMASC, e do Fundo Manaus Solidária, né, que inclusive a gente tem a fala do secretário da SEMASC, que é o Saulo Viana, que falou aí dessa ação no local. Possa de fato fazer essa retomada do centro, poder dar oportunidade para as pessoas que, por exemplo, vivem em situação de rua no centro da cidade de Manaus, para que elas possam ser acolhidas pelos nossos abrigos. Quem quiser ser encaminhado para o serviço de recuperação de dependentes químicos e também dependentes de álcool. Enfim, é uma ação que a gente vai humanizar o centro da cidade de Manaus, reordenar e também fazer a ocupação para que a gente possa, de fato, fazer a recuperação dos centros para a população e também para os lojistas e camelões. 18 horas. Tá aí, a gente acompanhou a fala do secretário da SEMASC, Saulo Viana. A gente tem também a fala da diretora-presidente do Fundo Manaus Solidária. Ela esteve no local, disse que a Fundo Manaus Solidária vai ajudar a SEMASC com as pessoas nessas condições aí, né, que foram resgatadas, hoje estão recebendo todo o apoio. É a Viviane Oliveira.
trazendo esse apoio às pessoas que mais precisam em vulnerabilidade social. A gente sabe que o centro hoje se encontra, né, nessa situação com muitas pessoas necessitadas, às vezes não só por quererem, acaba acontecendo devido a várias situações, e hoje o Fundo Manaus Solidário está presente aqui, trazendo esse apoio, trazendo esse acolhimento juntamente com a SEMASC, que nós estamos fazendo uma triagem e dando esse apoio às pessoas que mais necessitam. 18 horas. Tá, então a gente conferiu a fala da diretora-presidente do Fundo Manaus Solidária, na verdade Viviana Lira, né, que a gente acompanhou a fala dela agora. Olha, essa ação, Karine e Carlão, aconteceu hoje durante a abertura das ações do Mutirão do Centro, que abrange aí a recuperação de calçadas, sarjetas e faixas de pedestres, com a execução do novo plano de sinalização viária turística do centro e, claro, a revitalização da parada de ônibus e reforço da iluminação pública. A duração aí é estimada em 90 dias e o mutirão vai ser dividido em 3 grandes polos territoriais, né, e nesta primeira fase contempla 49 ruas do centro aqui da capital. Além disso, vai atender a demanda do comércio, né? Inclusive, a própria prefeitura anunciou que em breve vai reabrir para o tráfego de veículos as ruas Marcílio Dias, Guilherme Moreira, Doutor Moreira e Henrique Martins. Na área também vão ser instalados 4 banheiros públicos. O terminal de ônibus da Matriz vai ser recuperado, assim como a Praça dos Remédios, e também as pessoas em situação de rua que estão ocupando ali o espaço vão ser encaminhadas para clínicas ou abrigos. Inclusive, a gente tem a fala agora do prefeito de Manaus, Davi Almeida, que esteve no local e falou da importância dessas ações no centro da capital amazonense. Já preparando também para o maior evento do Norte e Nordeste de artes integradas, que é o Show Manaus, e sem dúvida nós queremos continuar investindo na cidade de Manaus. Esse é o 5º play, né? Agora recebe aqui o centro da cidade de Manaus. Nós vamos estar com os nossos mutirões aqui também, fazendo recapeamento de ruas, tudo isso para melhorar a vida das pessoas que vivem e convivem aqui no centro. 18 horas. Acompanhou a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Só relembrando aqui, Karine e Carlão, essa ação vai ser lá no centro da capital amazonense, vai ser feita recuperação de calçadas, sarjetas e faixas de pedestres. Vai ter nova sinalização viária turística, revitalização de paradas de ônibus, especialmente na Avenida Getúlio Vargas. Também a implantação da faixa liberada no centro, intervenções específicas no entorno do Teatro Amazonas, do Porto de Manaus e do Parque Jefferson Pérez. Também a revitalização estética do pequeno centro, que inclui as avenidas 7 de Setembro, Eduardo Ribeiro, ruas Doutor Moreira, Guilherme Moreira e Marcílio Dias, e por aí vai continuar toda essa ação do centro da capital amazonense, que também aí vai ajudar bastante ali no comércio, né? Então, toda aquela situação que estava acontecendo, né? Alguns vídeos nas redes sociais que mostravam as pessoas em situação de vulnerabilidade, essas pessoas já foram atendidas, outras também que aparecerem por lá vão ser atendidas pela fiscalização da Prefeitura de Manaus, e também a gente tem essas informações de que ali onde é quase todo um ponto turístico também já está sendo ali feito esse serviço de limpeza, de sinalização, e aí acontece durante aí, na verdade, 90 dias. Então, 3 meses de muito trabalho no centro da capital amazonense para que fique ali, né, tranquilo, para que a população e os turistas possam estar ali no centro da capital amazonense, visitar, né, e também, né, assim também como aconteceu em outros bairros essa ação, e vai continuar acontecendo também em outros bairros que ainda não teve o mutirão nos bairros. Vai ser, se prepara que vai chegar aí no seu bairro, né? Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Pequenas intervenções que vão fazer a diferença, né? Total, ainda mais no centro de Manaus, gente. Turismo, a gente circula por lá, porque o centro da cidade de Manaus, diferente de alguns outros estados em que o centro da cidade não é muito assim habitável, digamos assim. A gente não circula, não passeia no centro. Mas agora com essas possibilidades aí... Não, mas Manaus já é um centro que a gente passeia. Tem o centro circula. Cultural ali que movimentou bastante aquela região. A gente faz compra lá na feira, no Mercadão, a gente vai para as lojas do centro da cidade, vai para o centro histórico. Aqui em Manaus é uma cidade diferente, que o centro tem uma vida diferente. Vai melhorar mais, claro. Agora 6h21, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue aí em 100,7. Participe conosco do programa 18 horas. É o 994887592. Sempre valendo a sua participação. As nossas redes sociais, @18 horas news. Mix.
Política. Vamos de política com Kennedson Paz. Kennedson, seguinte, Kennedson. Acabaram de decretar a prisão mesmo, domiciliar, agora fato de Jair Bolsonaro. A gente já estava aguardando, né, uma situação como essa. Ele já estava praticamente... ele já estava numa prisão domiciliar, mas agora foi decretada pelo Alexandre de Moraes, não é isso? Exatamente, Karime. Muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 Horas da Mix. De fato, a prisão domiciliar ela só não tinha esse nome. No entanto, as medidas que tinham sido impostas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal já eram praticamente baseadas numa prisão domiciliar, no qual ele já estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Além disso, também estava proibido de conversar com o filho, que também está sendo investigado por processos em relação ao 8 de janeiro e também em diversos outros ataques ao Supremo Tribunal Federal. E o que aconteceu é que após essa grande manifestação que aconteceu no Brasil inteiro, onde mais de 37 mil pessoas lotaram a Avenida Paulista para poder clamar ali no movimento Reaja Brasil, que mobilizaram esses apoiadores em todo o país, principalmente ali na Paulista, e também clamaram por fora Lula e também fora Moraes. Um dia após essa situação que movimentou o Brasil inteiro, foi que Moraes agora ele decretou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro por ele ter descumprido algumas medidas cautelares que tinham sido impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. E essa medida ela tinha sido ocasionada exatamente para que Bolsonaro ele não falasse, não utilizasse as redes sociais. As redes sociais dele também estavam sendo impedidas de serem usadas. Em relação a também dar entrevistas, também era algo que estava sendo limitado com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. E também em relação a qualquer outro tipo de postagem que fosse divulgada por terceiros, isso até a gente tinha comentado bastante, que já resultaria qualquer forma a prisão domiciliar. Por quê? Nessa decisão, qualquer pessoa que publicasse, sejam elas pessoas comuns, autoridades, qualquer pessoa que publicasse qualquer vídeo do Bolsonaro, ele já iria para prisão domiciliar. E de fato, isso aconteceu agora, no momento que teve a manifestação lá em Copacabana. O filho dele, o Flávio Bolsonaro, acabou fazendo uma videochamada, e aí esse vídeo ele acabou sendo publicado na própria rede social do Flávio Bolsonaro. E aí o STF entendeu que houve ali a quebra das medidas que tinham sido impostas por ele, e agora foi feito um mandado de busca e apreensão na casa de Bolsonaro, onde foi apreendido o celular dele, e com isso agora ele não pode mais usar o celular nem dele, nem de outras pessoas terceiras, não pode mais se comunicar com outras pessoas dentro da casa dele, pode receber apenas ali a visita de alguns familiares que já residem naquela casa e também dos advogados, e agora está completamente incomunicável. E de fato é uma prisão domiciliar que vai cumprir todo o rito de prisão domiciliar. Isso tendo em vista ali a condição de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. E caso venha acontecer qualquer outro descumprimento na visão do Supremo Tribunal Federal, ele vai ser preso preventivamente, vai ser encaminhado para um presídio. E não é muito difícil disso acontecer a qualquer momento, mesmo por conta das tensões atuais em todo o país, né? Vamos aguardar, né, Carlão? Segurar. Agora, Ken, aqui em casa, aqui no nosso, né, digamos assim, na nossa região, teve gafe no Palanque. Foi a pré-candidata ao governo Maria do Carmo Cefair, que é reitora da Flametro, inclusive, né? Ela trocou o Rio Negro pelo Rio Amazonas durante um discurso político na praia da Ponta Negra, que foi aquele ato lá contra, né, o presidente Lula e também o ministro Alexandre de Moraes, que acabou de falar. Esse tipo de erro, ele prejudica, ele traz alguma informação sobre nomes que querem comandar o Estado? Essas gafes, elas acontecem com uma certa frequência, né, Ken? Então, Carlão, as gafes acontecem sim, até mesmo porque Maria do Carmo, vamos avaliar o cenário. Maria do Carmo é uma empresária, ela é uma pessoa que está acostumada a ligar com o público, mas em relação a um público diferente, né? O público empresarial, o setor do comércio, enfim, ela tá ligada mais nesse sentido. Ela já passou pela campanha passada, mas até na campanha passada eu acompanhei um pouco de perto o que aconteceu na política, e ela não tinha tanta intimidade assim com o público para fazer grandes movimentos, grandes
textos falados, enfim. Agora ela estava diante de aproximadamente 7 mil pessoas, o que tem sido divulgado, né? Que houve essa manifestação na Praia da Ponta Negra. Enquanto ela estava no discurso, ela acabou confundindo, falando ali em relação ao rio que banha a nossa capital, né? Que é o Rio Negro. Ela confundiu com o Rio Amazonas. Só que para muitas pessoas o discurso era outro. O discurso era fora Lula, fora Moraes, e muitas pessoas acabaram não percebendo em si do que ela tinha falado, e as pessoas só começaram a pensar nisso daí um pouco tempo depois. No entanto, eu acredito que isso daí não tenha feito tanta diferença assim para ela. O fato é que as pessoas até a admiraram por conta... Nem ela percebeu na hora? Nem ela percebeu na hora. Foi algo muito... Foi algo muito natural. O pessoal fizeram um recorte depois, e aí... depois que... exatamente. E aí depois que daí começou a repercutir. Mas o fato é que ela foi uma voz muito atuante nesse movimento, mesmo ao lado de outros ali da bancada da bala, ela acabou tendo um destaque maior, e é a primeira vez ali uma mulher na frente do partido de direita, que geralmente falam que ela conseguiu é feminista, né, e tal. Ela conseguiu esse protagonismo ontem. Sim, ela conseguiu o protagonismo no trio. De ontem. Agora, ausências no movimento de ontem, né, nesse domingo em todo o país, que aqui em Manaus aconteceu também na Praia da Ponta Negra. As ausências, o governador Wilson Lima e nem o prefeito Davi Almeida, eles participaram dessa manifestação, e o Wilson Lima é um apoiador desde sempre, aliado de Bolsonaro, não é? Exatamente, só que era aliado do Bolsonaro em outro momento, né? Um momento em que Bolsonaro não estava sendo tão estava tão em xeque assim nesse momento, né? E agora, para muitos políticos é uma questão de sobrevivência. A gente está se aproximando das eleições de 2026 e o Wilson Lima, pelas redes sociais, pelo que ele divulgou nas redes sociais, ele decidiu focar, ao invés de uma pauta nacional que tem sido muito tensa e acaba dividindo o eleitorado, ele decidiu focar em uma pauta mais regional, e aí foi para o interior do estado do Amazonas para poder fazer algumas agendas lá específicas lá no município de Quari, onde esteve ao lado de Adail Pinheiro, e também foi ao município de Codajás, onde fez também ali uma participação em uma outra agenda no interior do estado. E isso é até um pouco interessante, essa ação do Wilson Lima, porque coincide com a pesquisa que a gente tinha falado aqui anteriormente, que mesmo ele tendo perdido para todos os opositores dele, ficado atrás de Eduardo Braga, atrás também de Capitão Alberto Neto, ele também ficou numa posição um pouco mais relevante no interior do estado do Amazonas. Então, eu acho que já foi a estratégia que ele tomou e vai continuar seguindo para tentar sobreviver, né? Aquela estratégia também, se o amigo não tá rendendo bem, vou largar a mão do meu amigo, né? Afinal de contas, vou queimar meu filho. Vou esperar antes ele do que eu. Claro, antes ele do que eu, claro. Tá certo. E aí o prefeito de Manaus, Davi Almeida, ele também estava em uma pauta aqui em Manaus pela manhã, no domingo também, pelo que foi divulgado através das redes sociais dele. Foi até uma escola no bairro, na zona São Geraldo, na zona centro-sul de Manaus, onde estava acompanhando de perto essas obras, mas ao que parece o prefeito de Manaus, Davi Almeida, se mantém isento, até mesmo porque tem várias alianças políticas que também são ligadas ao governo federal, e ele está se mantendo isento diante desse cenário político. Ele não é candidato a nada no momento. Exatamente, mas isso demonstra muito para muita gente, né? Então, então ele está se mantendo neutro para não entrar em nenhum tipo de conflito e acabar rompendo com algumas alianças, Karime e Carlão. Você falou aí do governador Wilson Lima, e para encerrar, tem uma bomba aí na conta dele, do governador Wilson Lima. Uma empresa de colchões, é isso aí mesmo que eu falei, foi contratada pela Secretaria de Fazenda por mais de 95 milhões de reais para fornecer licenças de software. Como é que uma empresa que vende colchão, né, vira fornecedora de programa de computadores? São praticamente coisas antagônicas, né? Esse contrato pode ser questionado? Então, Carlão, pode ser questionado sim, principalmente pelo Tribunal de Contas, né, do estado do Amazonas, onde eles podem fazer essa verificação para saber se de fato essa transação ela acabou sendo de forma correta ou não. Porque assim, dentro do KNAI de um CNPJ, você pode especificar várias funções.
funções ali que você pode exercer na atividade. Não, você pode colocar várias coisas. Por exemplo, e cada são vários itens. Exatamente, você pode falar vestuário, eletrônicos, importação. Subdivisões, Exatamente. E aí, nesse cenário, a empresa ela pode ter essas outras funcionalidades e pode acabar fornecendo e até concorrer a um pregão de licitação. Muito possivelmente tenha sido em relação a essa empresa de colchões. No entanto, de fato, chama muita atenção até mesmo pelo histórico da empresa. E ela já tinha exercido esse tipo de prestação de serviço na área de tecnologia de software da Microsoft. E é um contrato muito grandioso, 95 milhões de reais. É um dinheiro muito grandioso. Esse contrato ele foi publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas, assinado pela Secretaria Executiva da Cefaz ali, a Alana Tomás. O documento ele não detalha quantos computadores serão licenciados e tampouco ali o tempo de uso e se haverá algum tipo de suporte técnico. É claro que a gente vai seguir acompanhando de perto, porque com certeza deve acontecer alguma movimentação, principalmente na Aleanha em relação a esse cenário, pelo menos é a esperança, né? O que a gente espera é muito dinheiro, né, Kennedy Paz? Obrigada pelas informações. Valeu, Ken. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, queimadas, a cidade de Apuí, no sul do Amazonas, lidera o ranking de incêndios no estado. É o nosso assunto em instantes. Mix. Agora 6h32, Karime. Agora sim, vamos dar um giro no trânsito em Manaus. Vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. Agora 6h32. Boa noite, André. Como é que está? Volta para casa. Trânsito. Boa noite mais uma vez para você, Karime, Carlão, aos ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. A gente está nesse momento aqui na Bola do Coroado e agora a gente tem informações do trânsito aqui pela Avenida Alameda Cosme Ferreira, né, no sentido bairro Centro. Por aqui tem muitos veículos pela via, tá aquele trânsito carregado, por isso também tem a ajuda aqui dos agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana que estão nesse momento orientando, né, e também dando a pausa aqui no retorno, né, na Bola do Coroado, para que esse grande fluxo de veículos que está nesse momento na Alameda Cosme Ferreira, no sentido bairro Centro, possa desafogar aqui o trânsito, como quem nos acompanha pelas redes sociais também pode ter essa oportunidade de ver as imagens ao vivo para vocês. E a gente está falando de trânsito, de cuidados aqui, de agentes de trânsito no local, orientando também os condutores, porque foi divulgado hoje dados, Karime, Carlão, que Manaus registrou uma redução de 17% no número de mortes no trânsito entre janeiro e julho deste ano já. Foram 142 vítimas fatais este ano contra 173 no mesmo período de 2024, né? Uma queda significativa que representa vidas salvas aqui nas ruas da cidade. Como todos os dias a gente vem trazendo aí, né, esses dados dos esforços que estão sendo feitos aqui na capital amazonense. Isso aponta também que pode ter ajudado e que a educação no trânsito é importante, né? Entre também outros dados aqui, entre os motociclistas que costumam liderar os números de mortes, também houve queda. Foram 67 mortes neste ano contra 82 do ano passado, isso também nesse mesmo período, de janeiro a julho. Então são aí quase 20% dessa redução, né? A gente lembra que nesse ano teve sim vários acidentes, infelizmente muitas mortes, mas aí ações estão sendo feitas e a gente está acompanhando também essas ações e isso tem ajudado sim sempre, né, na redução aí, como também essa instalação de radares eletrônicos e o monitoramento constante também, segundo aí o IMU, foram decisivos aí para que pudesse acontecer essa redução de mortes, né, aqui no trânsito da capital amazonense. Então é isso, Karime, Carlão, e a gente entrega aqui para vocês lembrando mais uma vez que o trânsito aqui no sentido da Alameda Cosme Ferreira, no sentido bairro Centro, já tá mais tranquilo, né? Normalmente costuma ser bastante carregado, mas já tá mais tranquilo por aqui. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Que bom, né? Tivemos uma redução significativa do número de mortes no trânsito aqui em Manaus. Maravilha. Obrigada, André. Valeu, André. 6h35 em Manaus. 18 horas. E agora nós vamos de tempo e temperatura, hein? A previsão do tempo e é com ela, Vanessa Lima.
Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão, e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. A segunda bateu os 33 graus de temperatura máxima com um sol forte e sensação térmica alta também. E a previsão para a noite é de um céu que continua limpo, sem nuvens, temperaturas beirando os 26 graus e chance mínima de chuva para a noite desta segunda-feira. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 5 de agosto, terça-feira. Segundo o Clima Tempo, a terça começa com um sol tímido e temperaturas agradáveis de 26 graus. Mas logo perto do meio-dia, o termômetro sobe para os 30 graus e a umidade cai, gerando um clima quente e seco para toda a tarde dessa terça-feira. E à noite, a temperatura cai de volta para os 26 graus, o céu continua sem nuvens e temos chance quase inexistente de chuva para a noite desta terça-feira. O resumo do termômetro de terça: a temperatura varia entre mínima de 24 e máxima de 33 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 52 a 84%. Vanessa, continua aqui com a gente porque vamos falar de incêndios. A cidade de Apuí, no sul do estado, segue liderando o ranking de queimadas aqui no estado do Amazonas, segundo o INPE, é isso? Isso mesmo, Karime. O Amazonas, ele registrou 278 focos de queimadas no mês de julho. E quem apareceu no topo dessa lista, né, como você comentou, foi o município de Apuí, no sul do estado, com 56 focos no município, mais do que qualquer outro na região. Logo atrás, aparecem Canutama, Maués, Humaitá e Novo Aripuanã, mostrando que, infelizmente, o interior do estado ainda concentra boa parte dessas ocorrências. Esses dados, eles fazem parte do sistema do INPE, né, que monitora os incêndios em tempo real. Agora, a nível Brasil, foram registrados 9.803 focos de incêndio em julho. Um número que ele é alto, né? Mas ele é ainda 56% menor do que o registrado no mesmo mês do ano passado, que foram os recordes de queimada aqui no Brasil. O bioma mais atingido foi o do Cerrado, com mais de 5.000 focos em julho, seguido da Amazônia, com mais de 2.000 registros, o que representa por ali os 22% do total nacional. E esses dados, eles ligam o nosso alerta, né? Especialmente nessa época de estiagem, porque é preciso aumentar a fiscalização, a conscientização e principalmente a ação efetiva do poder público, porque quem vive aqui sabe a nossa dura realidade. A fumaça de hoje, ela pode ser sim a emergência climática de amanhã. Karime, Carlão, meu ouvintes. Sem dúvida alguma. Vanessa Lima, obrigada. Tenho aqui uma informação que depois de 2 anos de seca severa, o Amazonas prevê uma estiagem moderada. Segundo a Defesa Civil do Estado, todas as calhas dos rios já iniciaram o processo de vazante. A situação mais crítica acontece na calha do Rio Madeira, onde a queda é um pouco mais acentuada. No total, segundo informações também da Defesa Civil do Amazonas, o impacto estimado, né, entre 20 e 30 municípios, a previsão é que cerca de 120 mil famílias, aproximadamente 480 mil famílias foram afetadas em todo o estado durante esse período. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Ou seja, tem muita gente sofrendo. Sim, por aí, ainda tem, ou é estiagem, ou é a cheia. Não é? O problema é que a gente sempre noticia o número de pessoas afetadas, é uma situação que todo ano acontece, é periódico, e o governo do estado continua deixando essas pessoas afetadas e afetadas gravemente. Eu digo que falta água, faltam insumos básicos, falta a questão da saúde, o acesso à saúde dessas pessoas. E as ações do governo do estado do Amazonas continuam sendo precárias. Pífias, digamos assim. Pífias, poucas. A gente vê que eles sabem, todo ano acontece ou seca ou cheia e as famílias continuam tendo prejuízos, as famílias continuam passando sede. Falta comida, faltam insumos básicos. E todo ano acontece e as ações continuam ridículas. Porque todo ano a gente noticia 120 mil famílias, quase 500 mil pessoas afetadas. Como é isso, gente? Ano que vem estaremos aqui noticiando 500 mil famílias afetadas pela cheia ou pela seca severa. E aí o Estado não faz nada? Não prevê? Não sabe com antecedência que esse período vai vir? Não sabe com antecedência que temos esses períodos e que vão acontecer, que essas pessoas
pessoas vão sofrer. Cadê a ação? Cadê o dinheiro? Não tem como evitar a seca nem a enchente, mas tem como preparar para que a população não sofra. Sem dúvida alguma. E tem dinheiro para isso. Exato. Estamos aqui todos 500 mil pessoas afetadas. Não tem condição da gente todo ano após ano, repetir essas informações, as pessoas prejudicadas, e o governo do estado simplesmente não faz a ação que faz. É ridícula. 6h40, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Uma fiscalização no centro de Manaus apreende produtos fora do prazo de validade armazenados em locais insalubres com ratos e baratas. Só isso, viu, Carlão? André Meirelles, ele acompanhou o assunto, traz os detalhes pra gente. Boa noite, André. Boa noite mais uma vez. Então, a ação foi da Vigilância Sanitária, apreendeu uma grande quantidade aí desses alimentos impróprios para o consumo, não é isso? Boa noite. Boa noite, é isso mesmo. Olha, foram apreendidos mais de 250 produtos fora do prazo de validade, com data de vencimento adulterada, inclusive com os maquinários de adulteração, assim como itens armazenados em locais insalubres com ratos e baratas pelos produtos durante a ação de vigilância sanitária de Manaus. Por exemplo, na rua Miranda Leão, no centro, um depósito clandestino foi interditado. No local, carrinhos de venda e alimentos estavam mal armazenados e fora da validade. O secretário da SEMAC, Wanderson Costa, explicou a situação. Nós acabamos de acessar aqui um galpão onde é guardado alguns carrinhos de forma muito irregular, mostrando para a população de Manaus como é o condicionamento desse espaço. Muito calor, muito forte, muito mofo, e esse trabalho aqui que a Prefeitura de Manaus está realizando com outras secretarias é de suma importância para que a gente consiga avançar para trazer mais saúde, mais qualidade de vida. Olha, além das apreensões, cerca de 50 vendedores que trabalhavam de forma irregular foram abordados e notificados. A ideia agora é cadastrar todos esses trabalhadores na SEMAC e encontrar uma forma de realocá-los nas feiras municipais e assim garantindo um ambiente mais organizado e, claro, mais seguro para todo mundo. Sim. Volto com vocês. Tem que organizar a situação, né, Carlão? Muito, cara. 6h42, valeu, André Meirelles. 18 horas. Olha, consumidores de Manaus com dívidas em atraso nas contas de água e luz têm oportunidade agora para regularizar essas pendências e com condições especiais, Carime. Então, Carlão, começou hoje a segunda edição do Negocia Manaus, realizado pelo Procon Municipal. O feirão vai até sexta-feira agora, dia 8, tá? E é exclusivamente para unidades residenciais. A repórter Odiné Araújo acompanhou os detalhes e traz pra gente agora aqui no 18 horas. Boa noite mais uma vez, Odiné. Então, os imóveis comerciais não podem participar dessa vez desse feirão, não é isso? É isso mesmo, apenas as residências estão incluídas nessas negociações, que estão oferecendo descontos que podem chegar até a 90%. Além disso, os parcelamentos podem chegar em até 80 vezes, desconto quase total e até pagamento no cartão de crédito, como explica a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu. As concessionárias Águas de Manaus e Amazonas Energia são as empresas que estão aqui oferecendo condições especiais para você, consumidor, quitar as suas dívidas junto às concessionárias. Quais são essas condições de ofertas apresentadas pelas concessionárias? Por exemplo, a Águas de Manaus, ela oferece um parcelamento de até 80 vezes. A Amazonas Energia dá um desconto de até 90% sobre o seu débito, por exemplo, débito decorrente de recuperação de consumo. Então, são várias possibilidades de negociação que você tem para fazer aqui o seu parcelamento, quitar a sua dívida. O feirão Negocia Manaus está atendendo das 8 da manhã até 4 da tarde no Procon Municipal, que funciona no Shopping Felipe Dal, ao lado do Terminal 4. Para participar é preciso apresentar o RG ou a CNH, CPF, comprovante de residência e a conta que quer negociar. Segundo a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu, são 150 atendimentos por dia para cada empresa. Esta é uma ação que tem por objetivo ampliar o acesso da população a soluções financeiras que possibilitem a retomada do seu crédito e o restabelecimento dos serviços essenciais. Este evento está acontecendo a partir de hoje, aqui na sede do Procon Manaus, localizada aqui no Shopping Felipe Dal.
Os clientes que participaram da primeira edição do feirão e não cumpriram os acordos anteriores não poderão participar desta rodada de negociações. A empresa Águas de Manaus está ofertando uma entrada mínima de 5% do valor da dívida, parcelamento em até 80 vezes, prazo de até 10 dias para o pagamento da entrada e opção de parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Já a Amazonas Energia oferece uma entrada mínima de 3% para clientes de baixa renda e 5% para os demais, além de parcelamento em até 60 vezes, até 90% de desconto em débitos de recuperação de consumo, até 70% de desconto nas faturas de consumo, possibilidade de negociação em nome de outro titular com a devida autorização formal e parcelamento em até 18 vezes no cartão de crédito. Volto com vocês. Aí a oportunidade, né? Maravilha, uma boa oportunidade para quem está pendente, né, Carlão? Agora, você sabe que tem uma questão que o uso do Pix para quitar dívidas também cresceu aqui no estado do Amazonas, isso segundo a Serasa, que revelou que 241, né? Tem esse aí que é importante. 1.000 acordos foram fechados por consumidores do estado entre junho de 2024 e junho desse ano, e o aumento foi de 52,1%. Olha, Karime, a taxa é a segunda maior da região norte, atrás apenas do Amapá com 52,8%, e quem explica pra gente melhor e com detalhes é o repórter André Meirelles. Com você, André. Boa noite, André. Olha, o Pix está ajudando a limpar o nome de muita gente aqui na região norte. Segundo a Serasa, 98% dos acordos feitos com Pix na região norte foram à vista. Só no Amazonas foram 241 mil acordos fechados entre junho de 2024 e junho de 2025. Karime e Carlão, muito boa noite para vocês, aos ouvintes. O que isso representa? Um crescimento de 52,1% em relação ao ano anterior. Então, essa é a segunda maior taxa de crescimento da região, perdendo apenas para o Amapá, que teve 52,8% do aumento. Então, no total, 849 mil consumidores da região norte usaram Pix para quitar dívidas nesse período. E aí foi um salto de 47,1%. O Pará foi o estado com o maior volume de acordos, 341 mil registros, enquanto o Amapá se destacou pelo maior crescimento proporcional. Para a economista Michele Aracati, a praticidade do Pix tem incentivado muitos consumidores a priorizar o pagamento das dívidas. O brasileiro, ele sempre teve muita facilidade para se adaptar à tecnologia. É uma característica do brasileiro. Então, o Pix, quando ele chegou como uma ferramenta dinâmica, de fácil uso, fácil entendimento, não foi difícil para se popularizar. Então hoje nós observamos, por exemplo, que qualquer tipo de pagamento é realizado pelo Pix. Seja um pagamento de um valor muito baixo, seja um pagamento que tem um valor mais elevado. Então, as contas de consumo, os débitos de conta em atraso, tudo está sendo pago através do Pix. Vale ressaltar também que pouco se usa a moeda, o papel moeda. Na verdade, o digital, o meio digital de pagamento, que é o Pix, ele inclusive está sendo objeto de cópia, por parte de outros países, dada a sua facilidade e a sua popularidade. Olha, para ajudar ainda mais, a Serasa lançou uma ação especial aqui na região. São 7,3 milhões de ofertas disponíveis para negociar dívidas de até R$100 e dessas aí 3 milhões são de ofertas de até R$50. Então, desde junho de 2024, 234 mil pessoas do norte já conseguiram limpar o nome pagando aí até R$100. Dá uma conferida lá, serasa.com.br, faz o seu login, seu CPF ali, sua senha, e você vai ver se tem aí descontaços para você nas dívidas. Volto com vocês. Agora 6h47, você no melhor mix do Brasil. Economia.
Indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,69%, cotado em R$ 5,50. O euro fechou em queda de 0,7% aos R$ 6,37. O Bitcoin fechou em queda de 1,01% aos R$ 632.307. E o Bovespa fechou em alta de 0,4% aos 132.971 pontos. E o Brasil abriu 1,22 milhão de vagas de emprego formal, ou seja, com carteira assinada no primeiro semestre. Os dados foram divulgados hoje pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Esse é o melhor resultado para o semestre desde 2024. Mix. Olha só, Karime, ouvintes, o comércio já se prepara para a venda do Dia dos Pais, hein? Promete. Exato, a expectativa é boa, tá? O setor espera que as vendas devem crescer aí 2,2% em comparação com o ano passado. O repórter Kenneth Paz está acompanhando esse otimismo das vendas e traz mais detalhes pra gente, não é isso? Boa noite, Kenneth. Então, e os produtos mais procurados? Será que segue sendo aí meia, carteira, gravata? Então, Karime, muito boa noite pra pais, você. Mas pai também gosta. Eu, por exemplo... Você mas gosta aí de é uma panela, exceção, é uma exceção, não é tradicional. Eu também gosto. Se fosse pelo meu gosto, seria com certeza ali uma churrasqueira. Mas churrasqueira é cara do pai. Um kit de churrasco. Isso já é cara de pai, é. E aí aquela faca boa que corta bem a carne. Beleza. Né? Então, ou então aqueles tachozão, Carlão, não sei se você já viu. Sim. Então, com esse clima do Dia dos Pais, os shopping centers do Brasil, eles estão muito otimistas com esse resultado, e de fato os presentes eles variam com o passar dos anos, mas eles acabam ficando dentro daquele mesmo formato, geralmente eletrônicos, ali perfumes, calçados, que são os produtos um pouco mais acessíveis, mas a gente vai ver daqui a pouquinho, que eu já vou falar para vocês em relação ao valor do ticket médio, que aumentou também, gente. Olha só, segundo essa pesquisa feita pela Associação Brasileira de Shopping Centers, a expectativa é que o comércio ele movimente mais de 4 bilhões de reais e 300 milhões de reais somente nesta temporada de homenagem aos Dias dos Pais. Espero que minha mulher gaste pelo menos mais de 300. De acordo com esse levantamento, as vendas elas devem crescer 2,2% em relação ao mesmo período do ano passado. E o fluxo de visitantes também deve aumentar nos shoppings, centros espalhados em todo o nosso país. 58% dos shoppings eles já estão falando a respeito sobre a mais circulação de público nos shoppings, inclusive o crescimento nas compras de última hora. E um dado curioso é em relação justamente à questão do ticket médio. Por exemplo, agora o ticket médio é que cada cliente gaste em média R$210, um salto de quase 5% em relação a 2024. Ou seja, aquele presente mais caro, com certeza mais bonito, mais personalizado, tá começando a entrar na lista ali da família que quer agradar um pouquinho mais os pais, né, gente? Entre os segmentos mais buscados estão aqueles tradicionais, vestuário, artigos esportivos, aqueles pais que já são mais fit, né? Aqueles que gostam também de ir pra academia, jogar bola. Os calçados também estão sempre na lista, porque são aqueles escolhidos e tem um preço um pouco mais acessível também, Carlão. Legal. Então, de fato, esses produtos eles nunca saem de moda e sempre atraem bastante atenção dos filhos, e com certeza o presentão dos pais também é uma boa. A Abrace, que é a Associação Brasileira dos Shopping Centers, ela diz que é um sinal muito claro de que os shoppings estão cada vez mais se reinventando para poder atrair mais o consumidor, porque eles de fato têm que trabalhar mais, até mesmo por conta do valor, que às vezes no shopping é um pouquinho mais caro comparado ao centro de Manaus, e aí eles têm que fazerem as promoções para poder dar bom aí nessa campanha. Bora ver se vai dar bom, né, Carlão? Pelo menos para mim, espero que dê bom. Para atrair mais clientes. Então vamos lá, Kenneth, aproveita a audiência e já faz aí o que você gostaria de churrasco, kit para churrasco. Kit de churrasco. Vamos lá. Só coisa que vai ser bem para toda a família, gente. Kit de churrasco, aquele tacho pra gente assar as carnes. Eu ainda vou trabalhar para ele, gente. Olha aí. Olha aí. Não, mas obra.
Não, mas então vamos lá. Kit churrasco tá ótimo, gente. Kit tá ótimo. Churrasco tá ótimo. É melhor do que panela. Já traga a picanha também, ali um contrafilé. Gravata nem pensar, né? Não, porque era uma coisa antiga, né? Gravata, meia, carteira, isso aí já tá ultrapassado, né? Tá certo. Ou então um tablet, um iPad, tá ótimo. Gente, eu aposto no churrasco. Samuca, dê um kit churrasco pro seu pai que vocês vão ser mais felizes. Muito obrigada. Obrigada pelas informações, Kenneth Sampaio. 6h55, Karime, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Esporte. Karime, a bola tá rolando. O seguinte, o Manauara Esporte Clube tá lá em campo, nesse momento enfrentando o Sampaio Correia, e tá acontecendo lá no Castelão, que fica em São Luís do Maranhão. Exatamente, Carlão, e o jogo começou há pouco, tá? É o primeiro confronto entre as duas equipes na história, e vale vaga na próxima fase da Série D, tá? E a gente tem que mostrar toda a nossa garra, todo o nosso futebol. Exato. A partida de volta é no sábado, dia 9, às 3h na Colina, aqui em Manaus. E se der empate no placar agregado, prepara o coração aí, porque a classificação vai ser nos pênaltis. Haja coração mesmo, viu? Agora, quem não entrou em campo com a mesma vontade foi o Manaus Futebol Clube, que foi derrotado dentro de casa pelo Imperatriz 2-0, tá? Com 2 gols no primeiro tempo. E agora vai ter que rezar aí, jogar muito fora de casa para não dar adeus à Série D. Olha, já o Amazonas Futebol Clube fez um jogo valente contra o Goiás, empatou em 2-2 na Arena da Amazônia e chegou ao 4º jogo sem perder. 3 empates e 1 vitória, e o melhor, segurando o vice-líder do campeonato. Lá no Brasileirão, o Flamengo seguiu firme, o quê? Na liderança, viu, Carlão? Sim, legal, o Mengão tá dando show. Empatou 1-1, tá? Mesmo com empate. Empatou com o Ceará no Castelão, mas reassumiu o topo da tabela nos critérios de desempate. Depois de ver o Cruzeiro passar na frente temporariamente. Ou seja, tem emoção para todo lado, Karime e queridos ouvintes, e aqui a gente segue de olho em cada lance, comentando aí, cornetando e trocando esses passes aí com vocês, não é isso, Karime? Exato. Carlão, tem uma informação logo em seguida interessante, tá? Escuta essa. A partir de setembro, pacientes da rede pública vão poder ser atendidos de forma gratuita por plano de saúde, tá? Uma portaria que viabiliza a troca de dívidas de ressarcimento ao SUS pela prestação de serviços na rede privada. Foi apresentada no início da semana pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. É legal, Karime. Segundo o Ministério da Saúde, que faz parte do programa chamado Agora Tem Especialistas, que pretende ampliar aí o atendimento e reduzir o tempo de espera na atenção especializada, a expectativa é que nesse primeiro momento 750 milhões de reais em dívidas adquiridas por operadoras sejam convertidas em consultas, exames e cirurgia, o que é bacana. Maravilha, muito legal. Bom, para participar da iniciativa, os planos de saúde devem aderir a um edital conjunto do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Saúde Suplementar, já para usufruírem do benefício de converter a obrigação do ressarcimento em prestação de serviço, além da adesão de forma voluntária ao programa, as operadoras devem comprovar capacidade técnica e operacional e disponibilizar uma matriz de oferta que atenda às necessidades do SUS. 18 horas. Agora 6h58, Karime, vamos dar aquele giro final no trânsito de Manaus. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite mais uma vez, Karime, Carlão, a você ouvinte. Vamos falar da rotatória das letras com o bairro Dom Pedro, né? Na parte central, o trânsito tá fluindo bem. E vamos lá para a Zona Leste, Avenida Altaz Mirim, esquina com a Rua Penetração 2. Já o trânsito está bastante carregado, tem muitos veículos pela via nesse trecho que normalmente acontece todos os dias, né? De segunda a sexta-feira. Já na Avenida Constantino Neri com a Álvaro Maia, o trânsito tem uma excelente fluidez. E também aqui para encerrar, entregar para vocês, rotatória Complexo Viário Rei Pelé, trânsito por lá, tem grande fluxo de veículos, mas não tem nenhum acidente registrado, nenhum obstáculo na via, então o trânsito segue livre por lá. Karime, Carlão, até amanhã. Muito obrigada, André Meirelles, pelas informações, até amanhã. Beleza, André, até amanhã. 18 horas. E seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Olha, foi duro o relatório da Defensoria Pública do Amazonas ao suporte contra novas violações de direitos humanos de mulheres presas no estado. A medida foi tomada após o caso da indígena Cocama, vítima de estupro em delegacias de Santo Antônio do Içá. O relatório foi enviado ao Ministério da Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça. A Defensoria cobrou do governo do estado e da Assembleia Legislativa a ampliação do número de defensores públicos. Calculou que seriam necessários pelo menos 13,5 milhões de reais adicionais por ano para viabilizar o atendimento em todas as unidades prisionais aqui do estado do Amazonas. Um valor quase irrisório em função da importância e da urgência desse atendimento. Cobrou mais transparência sobre os custos nas unidades prisionais, estimado em 3,5 bilhões de reais em contratos com empresas privadas, e disse que o estado não informou o custo individual por preso, descumprindo assim recomendação do Tribunal de Contas do Estado desde o ano de 2018. 18 horas. 7:01, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, gente. Um beijo. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.